Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live promovida pela Fundação Logosófica, da nossa sede aqui na cidade de São Paulo. E hoje nós trataremos do tema Logosofia, Conhecimentos para a Evolução Consciente. Eu vou só recordar a todos que já têm nos acompanhado nas nossas atividades e também para os que estão chegando agora, estão tendo os primeiros contatos com essas atividades. Nós, desde 2020, por ocasião do início da pandemia, nós temos realizado todos os sábados, nesse horário, às 16h30, uma live, uma atividade, onde a gente procura, então, transmitir para vocês, conversar sobre conhecimentos, sobre os conhecimentos que essa ciência, a logosofia, vem nos trazer. Esse ano nós temos uma proposta um pouco diferente, e a gente queria também colocá-los a par disso, que nós temos aí vários, durante todo o ano, nos vários finais de semana que nós teremos, nós sempre apresentaremos uma atividade, mas o pano de fundo, o foco, o nosso pensamento que está movendo todas as nossas atividades durante esse ano, é justamente esse: logosofia, conhecimentos para a evolução consciente. Porque essa é a especialidade da casa, são esses conhecimentos que essa ciência vem nos trazer, e a nossa ideia é poder passar para vocês como é que isso já tem sido utilizado pelos milhares de estudantes e de docentes dessa ciência ao redor do mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. A ideia nossa, ao realizar essas lives, é que a gente faça um bate-papo entre amigos, e a gente quer estender isso a vocês, sobre esses conhecimentos e como é que isso tem proporcionado os avanços internos na vida de cada um de nós. Então, para a gente promover esse bate-papo, eu vou pedir que abram as câmeras aí, 3 amigos muito queridos, a Celi, o Denis e a Gláucia, e a nossa ideia é a gente conversar hoje e estender para vocês como é que esses conhecimentos têm participado da vida de cada um de nós. Tá bem? Eu vou fazer uma rápida introdução, que eu pensei assim, bom, o que eu posso falar sobre esses conhecimentos? Como é que isso tem repercutido na minha vida? E eu me recordei, quando eu estava fazendo essas reflexões, eu estava lembrando de como é que eu tomei contato com esses conhecimentos. Como é que foi para mim isso? E eu vou contar rapidamente para vocês, para ver se, de alguma maneira, vocês acompanham e vejam se isso faz sentido também para a vida de cada um de vocês. Eu me recordo que, na época, eu estava com 23, 24 anos, e eu estava numa fase assim, interessante da vida, porque eu tinha acabado de me formar, eu morava no Rio, morei no Rio até os 22 anos, depois vim para São Paulo, então já tinha uma atividade profissional em andamento, estava começando a namorar com uma pessoa que eu casei, já ao longo desse tempo todo, e olhava para a vida e falava assim, bom, ok, profissionalmente eu estou começando a caminhar nessa direção, pensava já em formar uma família, era uma coisa que eu queria muito, estava encaminhado, e olhava para a vida assim, nos diversos aspectos, os amigos, a parte social, o lazer, tudo, falei, bom, legal, estou conseguindo aí encaminhar as coisas, mas eu sentia que tinha alguma coisa a mais, sabe? Era uma sensação assim, que eu não sabia definir direito o que era, mas eu sentia assim, eu olhava para a vida, olhava para frente, e é engraçado eu estar fazendo isso agora, porque agora eu olho em retrospectiva, eu olho pelo retrovisor, aí eu olho aquele cara lá de 24 anos, pensando no futuro, em que ele queria realizar, o que ele queria fazer da vida, e hoje eu olho e falo assim, bom, eu percorri essa trajetória até aqui, então eu tenho essas duas visões, daquele jovem que estava olhando para frente e querendo ali construir um futuro, e hoje eu olho em retrospectiva, o que eu fui realmente realizando. E eu tinha muito essa sensação de que, puxa, tinha algo mais. E eu me lembro que, na época, eu ia assistir palestras sobre os temas mais variados, enfim, fui desenvolver várias atividades justamente para tentar preencher esse vazio que eu sentia, que eu experimentava dentro de mim.
E aí foi interessante porque eu tomei contato com a logosofia. A logosofia, para quem está tomando os primeiros contatos, ela oferece um curso que ela chama de, a logosofia da instituição chama de curso de informação, que é justamente para quem quer conhecer um pouquinho mais, né, sobre esses conhecimentos. Eu me lembro que eu fui à sede, aqui em São Paulo, e logo nas primeiras reuniões, eu falei assim, puxa vida, esse pessoal trata de temas interessantes, puxa, fala sobre coisas bacanas. Eu comecei a ler os livros, eu comecei a achar diferente, sabe? Puxa, eu tinha feito um curso que eu gostei muito, tinha gostado muito, tinha me formado, estava empreendendo já profissionalmente, mas esses conhecimentos eram diferentes. Não era aquilo que eu tinha aprendido. Eu falei, pô, que bacana. E com o tempo, rapidamente, eu fui percebendo que, pô, eu falei assim, pô, era isso que eu estava querendo, sabe? Era esse tipo, porque falava sobre a vida, né? Apresentavam conceitos sobre o ser humano, sobre a sua realidade, sobre as suas potencialidades, sobre o que nos cabe realizar aqui nessa vida. E eram temas amplos, sabe, que davam uma sensação assim, de crescimento para a vida, de amplitude. E aquilo começou a me estimular muito, eu achava muito bacana tudo aquilo. E o que foi acontecendo é que, à medida então que eu fui começando esses estudos, é uma ciência, né, tem toda uma metodologia, tem um conjunto que realiza esses estudos também, à medida que eu fui avançando, eu fui me dando conta do porquê que esses conhecimentos são diferentes, esses conhecimentos para a evolução consciente. Porque são conhecimentos que passam gradualmente a incorporar a nossa vida. Eles começam a entrar na vida da gente. É muito interessante isso, né? Então, eu me vi em muitas circunstâncias da vida, tendo que tomar decisões e tal, e refletindo ali internamente, bom, que caminho que eu vou? Né? Que lado que eu vou aqui? E percebendo como esses conhecimentos já estavam me ajudando a me colocar frente às diversas situações da vida. Então, foi uma sensação muito bacana essa, né, de ter conhecimentos que, ao mesmo tempo que ampliam a vida, né, não são conhecimentos apenas superficiais ou apenas para a gente ter uma erudição sobre, né, temas filosóficos. Não, não é isso. É muito diferente disso. Então, como ciência, a logosofia ela traz esses conhecimentos que são extremamente práticos, úteis, experimentais na vida de cada um de nós. E, a partir daí, eu fui percebendo essa realidade, né, que esses conhecimentos apresentam na minha própria vida. Então, a logosofia fala, né, do ser humano, com as suas prerrogativas, com as suas potencialidades, como é que isso acontece dentro da gente, que a gente tem um mundo dentro da gente, um mundo interno. Isso tudo começou, a princípio, eram conhecimentos, né, que estavam fora, aos poucos isso começou a fazer parte da minha vida, eu começava a olhar isso dentro de mim, né, e atuar com esses conhecimentos na minha vida. Então, uma trajetória muito bacana, que, assim, para mim, foi me dando a pauta, né, de como esses conhecimentos, eles são forças, sabe? São forças construtivas, são forças energéticas, né? E muitas vezes eu me vi em situações ali complicadas, mais difíceis, como nessas que todos nós passamos, né, em circunstâncias da vida, e eu vi como esses conhecimentos têm um poder energético, sabe? De, puxa, fazer a gente manter a serenidade, refletir com calma sobre as situações, né? Poder me posicionar frente a elas, né, diante dessa concepção de vida, enfim. E aí eu vi como isso começou a fazer parte da minha vida. Então eu queria agora convidar esses meus amigos, a Celi, o Denis, a Gláucia, né, para a gente continuar essa conversa, né, e para cada um também poder contar como é que foi para cada um, como é que está sendo para cada um, como é que esses conhecimentos realmente passam a fazer sentido, né, na vida de cada um de nós. Então, fiquem à vontade. Quem quer começar aí? Vou começar, então. Vamos subir lá. Todo mundo ou vamos subir de cada um? Sabe o que você estava falando? Denis, você quer começar? Você sabe que eu gosto quando eu vejo na tela os quatro, porque eu olho ali para a luz, eu estou vendo nós quatro e todos vocês aí do outro lado, né?
Davi, só vou fazer uma primeira reflexão ligada ao que você estava manifestando e pensando nos tempos atuais, né? Eu também, quando cheguei aqui, tenho uma história parecida com a sua, que muitos que estão aqui junto com a gente hoje nessa atividade têm nos acompanhado ao longo desses últimos 2 anos, mais intensamente, esse mundo online que nos permitiu falarmos com tantas pessoas, que naquela época era só o presencial, né? Depois a gente vai falar do presencial também, que o mundo está voltando à normalidade, né? E naquela época, eu também me identifico muito. Eu cheguei, não foi online, foi presencial. Eu cheguei, olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não tinha assim, muitas inquietudes a respeito de alguma coisa. Eu não fui querendo saber alguma coisa. E aí foi começando a reunião, foi um bate-papo legal, algumas coisas. Aí eu fiz o curso, fui lendo os livros, aí fui andando, fui caminhando. Eu fui aprendendo o idioma logosófico. Tem muito a ver com essa nossa atividade, conhecimentos para evolução consciente, mas tem a ver com esse idioma. E à medida que eu ia aprendendo a pensar nesse novo idioma, a conhecer, a saber o que significava a palavra consciência, o que significava vida, qual era o conceito de vida que me era apresentado, eu fui vendo que tinha alguma coisa que os ouvidos começavam a entender, o idioma ia ficando o idioma passava a ser pensado, né? E o coração respondia com alegria o que estava ouvindo, né? Então, quando a gente está falando hoje de conhecimentos para a evolução consciente, eu me coloquei lá, a Gláucia desses anos atrás, a primeira coisa, e eu era muito metida, eu ia falar assim, mas nós não estamos evoluindo conscientemente? Que evolução? A minha evolução está detida? Então é legal a gente fazer essas perguntas que cada desses conhecimentos vão nos trazendo. E a logosofia vem apresentar, e o momento atual tem tudo a ver com isso. A logosofia vem falar. O Gonzales Pecote, num dos seus livros, menciona: chegou a hora da evolução consciente. A logosofia inaugurou essa era da evolução consciente, né? E ela vem nos ensinar a evoluir conscientemente, nos convida à realização de um processo de evolução consciente, um caminho, um aprender esse novo idioma, um caminho que se percorre internamente, algo que para mim foi muito novo para mim, que tinha algo dentro de mim que precisava ser iluminado, tinha um método e tinha algo eminentemente prático e experimental. Isso me encantou, saber que era prático e experimental. Mas foram essas primeiras reflexões. Vamos ver os demais, Davi. Legal. Depois eu volto. Tá bom, maravilha. Boa tarde a todos. É muito interessante, né, fazer essa reflexão. E eu acho que com uma Gláucia, eu não tinha muita inquietude, não. Aliás, achava que estava bem, era ok mesmo, sabe? Estava bem, né? Eu olhava para o mundo, né, até com um olhar um pouco egoísta, dizendo, poxa, eu já estou evoluindo bem, né? Eu tinha, né, e muitas vezes é muito ligado ao material, né? Puxa, há 2 anos atrás eu tinha um cargo, agora tenho outro, né? Tinha um carro, agora tinha outro. Casei, né? Você vai para um outro estágio de vida, né? De outra responsabilidade. E, poxa, tem uma evolução aí por trás de tudo isso, né? Quando eu olhava para aquilo. Mas isso foi até meus filhos nascerem. E foi interessante porque eu acabei me aproximando por conta de elementos, né? Porque a minha esposa, ela já estudava, né, essa ciência filosófica há bastante tempo, mas eu nunca dei muito assim crédito, né? Ela falava assim, eu tô indo lá estudar. Eu falei, beleza, tô indo jogar PlayStation. Porque eu era um cara evoluído, né? Já tinha, né, já estava casado, já tinha um outro caso. Então foi interessante, porque
no momento em que meus filhos foram começando a crescer, eu via que ela trazia alguns elementos que eu não tinha, mas estava longe de ter. E foi até interessante, porque num primeiro pensamento, não era uma evolução para mim. A preocupação maior foi, puxa, dos meus filhos lá na frente. E aquilo me despertou esse interesse. E a logosofia é uma ciência que ela ensina a pensar. E o que foi mais, diferente de tudo que eu tinha visto até aquela hora, é que me faltavam conhecimentos, primeiro, para mim. Porque como é que eu queria fazer com que meu filho pensasse se eu não sabia pensar daquela forma? E isso mudou completamente a minha vida nesse sentido, porque eu comecei a entender que essa evolução consciente tem a ver com esses conhecimentos que são mais transcendentes, porque não é uma estratégia pedagógica, não é algo que você fala assim, não, você pega um livro ali e você vai achar. É completamente diferente, né? Ele muda o foco. Ele me fez entender que eu primeiro preciso ter consciência da ação, para que depois eu ajude eles a terem consciência da ação. E por aí vai, Davi. Se eu ficar aqui, nós vamos falar o resto da tarde. Mas é isso, obrigado. Legal. Antes de passar para a Celi, eu acho que bacana, né? Porque o Denis e a Glaucia falaram dessas inquietudes. Eu acho legal esclarecer isso, né? Depois eu fui me dando conta de que essa sensação de que a gente quer algo mais, né? Eu acho que isso está em todo mundo, né? Todo mundo acho que quer, de alguma maneira, ser melhor, se superar, ter uma posição melhor, né? A gente traz isso dentro da gente, né? De querer sempre avançar, evoluir mesmo, né? Em alguns aspectos da vida, naqueles que a gente, né, consegue enxergar. Mas isso da inquietude é uma coisa muito interessante. Eu acho que isso é legal, né, para quem está tomando contato também agora com a logosofia. Quando a gente fala dessa inquietude, é essa sensação interna que a gente sente de que, sabe, algo dentro da gente está nos impulsionando a buscar algo a mais, que já sente que a vida pode ter um contexto, um significado, um objetivo, um propósito maior. E algo dentro da gente diz assim, vai atrás disso, né? Se movimenta. Eu acho que é isso que a gente sente, um impulso interno, que diz assim, vai para frente, né? Vai em busca. A gente não sabe direito o que é. Eu acho bacana porque a logosofia chama isso de ansiedade indefinida. E eu acho perfeito, porque a gente tem uma ansiedade, mas não sabe direito o que é. E quando a gente toma contato com esses conhecimentos, eles tocam algo dentro da gente. Talvez esse mesmo algo que impulsionou a gente é tocado ali naquele momento. E diz assim, é isso. Eu acho que, de alguma maneira, a gente, né, cada um chega de um jeito. O Denis contou o que ele estava querendo, era para os filhos, a Glaucia também, não tinha muita ideia do que era, e eu também não tinha ideia, né, mas sentia que tinha alguma coisa ali, né, impulsionando, e a gente chega assim. E quando a gente toma contato com esses conhecimentos, por isso que a gente entende hoje claramente que são conhecimentos muito especiais, porque eles tocam em fibras muito profundas dentro de cada um de nós, sabe? E aí a gente se dá conta de que, puxa, a nossa vida mesmo interna, ela é mais ampla, sabe? Tem uma parte da nossa natureza que entrou em ação aí, e a gente, aos pouquinhos, com esses conhecimentos, vai vendo que é justamente essa natureza espiritual. É isso que nos impulsiona. A própria natureza espiritual nossa nos impulsiona a ir em busca, e quando a gente encontra esses conhecimentos, eles tocam essas fibras e as coisas começam a fazer sentido. É isso ou não é, Celi? Isso mesmo, Davi. Muito legal. O que me chama a atenção quando a gente faz uma live, né? É que a gente conta o que a logosofia fez na nossa vida, né? Como é que ela movimentou, o que ela movimentou. Mas, às vezes, a gente fala assim, bom, então, como é que a gente define logosofia? O que é logosofia, né?
E assim, o que eu posso dizer primeiro é que a logosofia pode ser explicada de 1000 maneiras diferentes e ser entendida de outras 1000 maneiras diferentes. Aqui cada um contou a sua trajetória, né? E eu conheci a logosofia desde criança, quando minha mãe buscava recursos para educar os filhos, as filhas, né? E depois, quando ela ouviu que ela, antes de educar os filhos, ela precisava educar ela mesma, e aí começou todo esse processo, eu era bem criança, né? E na adolescência, por exemplo, que eu já participava da logosofia, a logosofia tinha um tamanho e um alcance na minha vida. Hoje, eu redefini a logosofia ao longo desse meu processo de evolução consciente que a logosofia propõe que a gente realiza. Então, a gente vai entendendo esses conhecimentos quando a gente aplica, comprova na própria vida. E o autor diz para a gente não acreditar, não aceitar o que ele fala. A gente tem que se perguntar o porquê e comprovar. E eu entendi que esse conhecimento, né, real é quando eu consigo usar na minha vida, entender, e eu consigo também ensinar, né? Levar para os outros o bem que eu recebi. É o que a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, dentro da logosofia existe um método que a Gláucia comentou, e esse método é muito legal porque ele se adapta a cada psicologia, né? Até depois eu comento. Eu era uma pessoa que não gostava de estudar, o Denis comentou alguma coisa, e eu descobri que estudar a vida é legal, né? Então, o método, ele me ensinou o que eu precisava aprender. Então, a logosofia me fez ser cientista da minha vida, né? Então, começar a ver esse mundo invisível, esse mundo que eu tenho dentro de mim, esse mundo das causas, porque a gente está muito acostumado a ver os efeitos, ver o que aparece, né, no comportamento, nas palavras, etc. Mas tem sempre alguma coisa que a gente precisa entender. Então, como é que eu posso definir uma nova escola que ensina uma nova cultura, que tem outros tipos de matérias, né? Eu posso dizer que os pensamentos evoluem. Uma das coisas que, dentro dessa nova cultura, nessa nova escola, a gente ensina os pensamentos a evoluírem. Isso é muito legal. Então, a gente vai criando essa nova cultura, quer dizer, a gente tem uma cultura, a gente vive num mundo, mas a gente, dentro de cada um de nós, a gente quer uma cultura nova, né? Um novo jeito de ver o mundo e tudo mais, né? Então, tudo isso começa dentro. Assim, a gente tem esse... para a gente começar a criar um mundo novo, uma cultura nova, a gente começa por dentro, né? A gente quer criar um projeto de uma casa, começa na mente. A gente quer criar uma cultura, também começa dentro da gente, né? Então, a logosofia, ela convida a gente a viver no mundo físico e também nesse mundo transcendente, nesse mundo metafísico, né? Tem uma expressão que eu gosto muito, um ensinamento que eu gosto muito, que é o trazer o céu para a terra. Como é que a gente vive aqui uma realidade elevada? Então, para viver nesse mundo, tem que acontecer que nem que a Gláucia falou. A gente tem que aprender esse idioma desse novo mundo. Eu tenho que me familiarizar, estudar. Não posso ir para lá, né? Ninguém pode fazer isso por mim, aprender esse idioma por mim, né? Não tem atalho, tem estudo, né? E essa linguagem, né, para passar para esse novo mundo, para esse mundo metafísico, ele vai requerer treino, né? Então a gente treina na própria vida, dá esses saltos, essas elevações, do dia a dia, né? E não precisa nada além do que a nossa própria vida para realizar isso tudo, né? Uma investigação, um estudo profundo. E eu posso dizer, assim como o Davi falou, o Denis também, a Gláucia, que a gente vai estudando e vai tendo descobertas, aquela sensação que é uma sensação de existir, é uma sensação de falar, puxa, existem recursos, existem enigmas que podem ser desvendados dentro de mim, né? Essas perguntas, tal. E o que eu percebi? Que a gente começa, que viver na ignorância é ruim, né? E quando a gente coloca um conhecimento é uma lanterna, a gente olha
e começa a viver sem ignorância sobre algumas coisas, né? Então, isso aqui gera confiança, alegria, paz, é muito legal, né? Como já foi falado. Agora, o Davi falou de uma questão que é a ansiedade indefinida. O que eu quero? Eu não sei bem o que eu quero da vida, o que eu quero das coisas. Eu quero, né? Então, eu estava lembrando de muitas coisas que eu já quis e outras coisas que sumiram, né? Querer caprichoso, tem o querer da mente e também tem o querer do coração. São muito diferentes. Então, um exercício que o autor da Logosofia me ensinou a fazer foi a perguntar o que eu quero. E a segunda coisa é por que eu quero querer. Gente, quantas coisas já sumiram. Quando a gente olha, coloca uma lanterna em cima do que surge desse querer, que surge e fala, não, esse querer não combina com os meus grandes objetivos, não combina com a minha existência, não combina com o que eu estou buscando. E aí esse querer, rapidamente, ele se coloca no seu lugar ou no seu tamanho, né? E depois eu comecei a... Só lembrando, né? Eu tinha na infância... Hoje eu identifico, né, que eu queria um mundo melhor, eu queria justiça, né? E para isso eu usava os meus recursos, os recursos que eu tinha. Na verdade, eu usava minha bota ortopédica, né, para bater nos meninos, para chutar os meninos maus que batessem nas minhas amigas ou qualquer coisa do gênero, né? Então, assim, hoje, o que eu tenho? Eu identifiquei esse querer da minha infância, que eu queria justiça, queria amor, queria harmonia, né? Um mundo melhor, mas eu percebi que eu precisava me capacitar, entender que recursos que eu tenho para que realmente fazer o que eu quero, né? Realizar o que eu quero. Então, tem o querer da mente e, como eu disse, tem o querer do coração. Como é que eu faço para mover, né, esse querer? Como é que faz para chegar a esse querer no coração? Então, tem um jeito para fazer esse querer se elevar, ficar mais importante. E como já foi falado, né, a gente tem os sentimentos e os pensamentos, eles movem as alavancas da vontade. Olha que legal. Então, não é só uma hora a gente quer, né? A gente ouve esse querer dentro do... Primeiro, a gente não sabe o que a gente quer. Em segundo lugar, a gente começa a definir esse querer dentro da gente. A gente fala, puxa, esse é o meu querer, né? E isso vai se pronunciando dentro do coração. Não é um querer de prateleira, não é assim, o mundo hoje as pessoas querem tal coisa, né? Não, é o meu querer, é um querer que vai se forjando dentro de mim. E eu preciso aprender a primeiro querer e depois realizar, conceber, né, pensamentos, propósitos que me façam ir à frente. Mas eu só queria destacar alguma coisa muito para mim que ficou muito clara, que a logosofia ela foi me ensinando dentro desse meu querer a entender o porquê eu quero querer as coisas. Ela foi me dando motivos. Por que eu quero uma vida diferente? Por que eu quero ter esses e não esses pensamentos? Por que eu quero realizar determinado esforço? Por que eu quero realizar o bem? Então, existem motivos muito maiores que me movem, né? Então, eu começo a entender que eu consigo ir muito mais longe juntando a mente e o coração e esses conhecimentos transcendentes que me ensinam, que me convencem a realizar muito mais e me mostram que eu posso realizar muito mais, né? Então, assim, eu tenho motivos para mudar a minha vida, né? E vai jogando essa luz, então, dentro desse meu mundo, né? Então, o que eu quero, né? Eu quero hoje adquirir esses conhecimentos transcendentes e começar a fazer a minha vida a se alinhar
ao grande princípio universal da evolução. Não é só uma evolução caprichosa, é alguma coisa muito maior. É um motivo de evoluir que não é para ser só melhor. Tem virtudes, tem tudo isso, a gente melhora a vida, sim, mas tem um motivo que está alinhado com um grande princípio universal. Pô, Celi, bacana, hein? Eu acho que a Celi levantou umas bolas aí que eu quero aproveitar. Primeiro, a Celi falou dessa nova cultura. A Glaucia tinha falado que chegou a era, né, que a logosofia ela vem inaugurar a era da evolução consciente. Pessoal, de verdade, eu acho que a gente não precisa mais de 5 minutos assistindo um telejornal ou entrando num site de notícias para perceber a realidade do mundo que a gente está vivendo. Com sinceridade, tá bom? A gente olha para isso e fala assim, tá legal isso? É isso que a gente está construindo aqui? Então, quando a gente se dá conta, né, dessa realidade, e olha, isso tudo que acontece nada mais é do que assim, a repercussão do que acontece em cada um de nós, dentro de cada um de nós. É o somatório do que vibra em cada um de nós. Então, quando a Celi falou aí, puxa, a logosofia vem, né, apresentar essa ideia de uma nova cultura, a inauguração de uma nova era da evolução consciente, é porque a gente se dá conta de que essa nossa cultura ela tem falhas muito graves, que estão aparecendo aí, né, as rachaduras que estavam lá né, nos alicerces estão aparecendo agora, né, de uma forma inequívoca. Então, do que a gente está conversando aqui, acho que está dando para perceber que não se trata apenas de conhecimentos para melhorar determinados aspectos na nossa vida. Para isso, tem muitas outras coisas aí, muitas outras coisas que funcionam. Mas a gente está falando de algo muito maior. O projeto da logosofia, a proposta da logosofia, é de verdade ajudar a construir uma humanidade melhor, partindo do ser humano. Eu acho que isso é extraordinário para a gente parar e se dar conta. Não é uma solução de massa, mas cada ser humano precisa fazer esse esforço, primeiro de se conhecer, como foi dito. A princípio, essa realidade que está dentro da gente, que a logosofia chama de mundo interno, está escura, a gente olha e não vê nada, a princípio. Aí esses conhecimentos para a evolução consciente, vão começando a iluminar, como a Celi falou, como lanternas. Eles iluminam, ora um cenário, iluminam outro, a gente começa a ver isso dentro da gente. Pessoal, a gente vê os conflitos dentro da gente. A gente vê as debilidades dentro da gente. A gente vê também os potenciais e as virtudes dentro da gente. E pode trabalhar sobre isso. E pode melhorar superando as condições. Agora, avaliem, né, se uma boa parte da humanidade estiver realizando esse esforço. Sabe? De não dar cabida a pensamentos que são extremamente destrutivos, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo. A gente está vendo isso aí. Então, não se trata, né, de apenas melhorar determinados aspectos. Pessoal, a gente precisa de uma mudança significativa na humanidade. Davi, acho que a Celi trouxe um ponto importante, essa coisa do propósito, né? Porque a hora que a gente começa a olhar para o mundo, qual é o propósito? Ela está ali nos seus alicerces, né? Tudo rachado e agora rompendo, né? O mundo como a gente vê hoje. Mas porque eu acredito que os propósitos são muito materiais, são muito egoístas, né? E é justamente isso que a logosofia propõe de diferente, né? É um outro tipo de propósito, né? Para um outro tipo de mundo, né? Passou-se 2 anos de pandemia e parece que muita gente não aprendeu nada, né? É incrível. E quando a gente fala de propósito, eu falo disso porque, de novo, né, lá, quando eu comecei, eu tive os primeiros contatos,
o meu conceito de evolução era aquele mesmo, do trabalho, né, de um carro diferente. Ele foi material, e o propósito ele também era desse jeito. Só que eu não entendia por que eu tinha esse tipo de propósito. Eu falei assim, puxa, eu quero alguma coisa, né? Eu não sei como é que funciona para vocês, mas às vezes eu gosto muito de tecnologia, né? Então, às vezes eu vejo sei lá, um lançamento diferente, eu falo, nossa, acho que eu quero isso aqui, hein? E esse troço fica na minha cabeça. Aí eu falo assim, né, como a Celi trouxe, mas será que eu quero mesmo? Né? Aí eu fico pensando, será que eu preciso? Deu 2 minutos, falando, não preciso. Aí deu 2 dias, eu vejo aquele negócio de novo. Eu falo, nossa, acho que eu preciso mesmo, né? Porque eu não sei, eu tenho uma capacidade incrível de criar justificativo para tudo aquilo que eu quero, né? Seja boa, seja ruim, eu consigo criar uma justificativa muito boa para mim mesmo que eu deveria fazer algo. E para mim o que foi surpreendente foi que nesse estudo, né, tem um trecho de um livro, né, do González Pecote, que ele diz que o governo do indivíduo está exercido ditatorialmente por um ou vários pensamentos que formam um desejo. Olha o desejo aí, né? O qual instiga os instintos até obrigá-los a satisfazer as suas exigências. Cara, olha só. Eu já disse para mim mesmo que eu não queria. Mas aí, depois de 3 dias, eu vejo a mesma coisa e aquilo volta mais forte, dizendo, não, você precisa satisfazer. Né? Você pode comprar. Você merece, você trabalha muito. Né? E é interessante, porque o que eu também descobri com esse estudo foi que, quando surge um propósito, desde que, né, logicamente, nós estamos falando de um outro mundo, né, de uma humanidade melhor, de um mundo melhor, de poder viver de uma outra forma, né, fazer com que a humanidade também viva de uma outra forma. Eu acho que, como você trouxe, Davi, né, ela começa no indivíduo, né, e depois ela se estende para o resto, mas eu cheguei a uma conclusão que é, quando surge um propósito, né, de realizar algo, eu não posso deixar essa preparação, né, porque, como você falou, é um projeto. Né? Se eu passo a ter um propósito, eu preciso, bom, se eu quero estar ali, ou se eu quero chegar ali, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso de um plano, preciso de uma preparação. Né? Uma vez eu li uma frase que um desejo sem plano, né? Uma ideia sem plano é só um desejo. Né? E é muito isso, né? Eu já peguei muitas vezes, né? Eu sou muito bom de iniciativa, mas ruim de acabativa, sabe? Eu gosto de iniciar um monte de coisa, eu miro um monte de coisa, mas eu vou vendo que depois, ao longo do tempo, ele vai se perdendo. Mas o que eu aprendi, né, o que eu venho aprendendo nesse estudo é que, quando surge esse propósito de realizar algo, eu não posso deixar essa preparação a mercê de movimentos involuntários. Ao contrário, eu preciso selecionar aqueles pensamentos que vão me ajudar a realizar esse meu propósito. O querer, né, como a Celi estava dizendo, ele não pode ser algo trivial ou físico. Né? Ele tem que ser algo, de fato, que busca, né, essa coisa mais transcendente, essa coisa mais espiritual. Ela não é aquele material, ela não é um gadget novo. Né? É olhar para como é que a gente leva isso para o resto da humanidade, né? E começando pelas pessoas que estão à minha volta, começando pelos meus filhos, agindo como exemplo. Eu criei uma técnica, que é a seguinte: eu coloco na minha agenda todo dia, o despertar, 7 horas da manhã, toco o alarminho e mostra lá, propósito de não sei o quê. Eu preciso me recordar dele todo dia que eu quero. Né? Isso foi um jeito que eu encontrei de tentar manter esse propósito. Né? E cada um começa, né, como você trouxe, Davi, a gente começa a se conhecer. Né? E cada um tem um gatilho, né? Cada um sabe aquilo que funciona, né? Ou que motiva individualmente. Né? E eu fui buscar, né, essa técnica, né, do mundo profissional, né? Porque se a gente quer lembrar de alguma coisa, a gente coloca lá, né, um lembrete ali para ele tocar um alarme e não esquecer. Né? E eu falei, poxa, por que eu não posso fazer isso para algo mais transcendente, para um propósito muito mais elevado que o que eu estou buscando? Muito obrigado. Glaucinha, você queria falar?
E é só completando, né, que você falou do que o Denis e a Celi trouxeram agora, eu estava pensando, né? Gonzalez Pecotti, ele apresenta que a mente é a causa primeira. Você estava falando da decadência que a humanidade se encontra, porque não ensinou o homem a pensar. E eu me coloco nessa situação desde lá e desde hoje. E Gonzalez Pecotti vem apresentar essa evolução consciente como que permitindo ao homem, estou falando de alguns dos ensinamentos que ele nos traz, que ele ensina, a defender-se do engano, onde quer que ele esteja. E por quê? Porque vai ao conhecimento das causas. Então, essa iniciação, essa assimilação desses novos conhecimentos, é uma trajetória, é um caminho, algo que para mim cala muito, e aí vem com a minha modalidade, é a paciência ativa, a paciência inteligente, a constância, o permanente. A natureza não dá saltos, esse processo não vai dar saltos. Não é de uma hora para outra que eu vou organizar todo o meu mecanismo mental, sensível, instintivo, na realização dessa evolução consciente. Para mim, essa é a grande mensagem que a gente tem. Que eu vou me colocar dentro de mim, eu vou ouvir aqueles inúmeros pensamentos que estão lá dentro da Gláucia, me falando, como disse o Denis, falando de um lado, mas tem algo que esse método tem me permitido enxergar, respostas que eu não sabia que estavam dentro de mim. Essas riquezas estão dentro de mim. Estão lá, adormecidas, esperando. Eu gosto quando ele fala, Gonzalez Pecotti fala como pedra de toque. Então, o que é a força desses conhecimentos, a força de aprender um novo idioma? É um processo e é um convite. Nós vamos estar aqui vários sábados, em muitos momentos. É um convite para se permitir abrir os sentidos para ouvir novos conhecimentos, perguntar, não acreditar nele, porque esse estudo é um estudo prático, experimental, é na própria vida, ele é individual. Mas o grande é que a realização individual, nós temos um conjunto de milhares de estudantes e investigadores logosóficos que nos permite trocar, intercambiar, aprender com a experiência do trajeto de cada um, os pontos que cada um está colocando no seu caminho. Então, esse processo que é individual, mas é um processo coletivo também. E para mim, esse aqui é o ponto que até hoje me dá essa sensação de que eu estou no caminho certo. Agora, é um caminho, é uma trajetória, requer esforço, requer organização mental, requer um método, e isso tudo com muito afeto, com fazendo o coração e a consciência participar desse processo. Então, é um convite, não é esgotar, mas é um convite de abrir-se para esses conhecimentos, buscar nos livros, ou assistir várias lives que nós temos ao longo desses 2 anos. Então, é esse o grande convite desse bate-papo, dessa conversa. Todo sábado tem esse bate-papo, tem essa conversa, para se juntarem, para que mais pessoas possam, junto conosco, com esses conhecimentos, poder ir descobrindo essas riquezas que estão dentro de cada um. Obrigada. Vou falar um pouquinho também, aproveitando a fala do Denis e da Gláucia também. É interessante que a gente, quando a gente quer evoluir, né, não é só melhorar umas partes, é fazer um projeto e saber onde é que a gente pode chegar. Não senão a gente começa a caminhar para qualquer lado, né? Mas para onde eu quero ir de verdade? Onde é que eu quero chegar? Né? Então, é a gente saber, conhecer esses recursos que a gente tem, quem a gente é, né? Que dificuldades que a gente tem, o que me prende aqui a não conseguir realizar tal coisa,
Então, esse plano de ação que a gente faz dentro da própria vida, né, para alcançar alguns resultados, é bem interessante, porque a gente não é um plano como a gente faz, né, vamos dizer assim, na parte profissional da coisa, né? É alguma coisa mais, vamos dizer assim, mental, sensível. Então, por exemplo, o que o Denis estava falando, a gente reúne, cria um propósito, tem um pensamento propósito. Eu quero realizar tal coisa. E aí a gente começa a povoar a mente com pensamentos, uma legião de pensamentos que vão ajudar a realizar aquilo. Então, quando eu estou errando, vamos dizer assim, tem muitos pensamentos que me lembram, né, e o que eu realmente gostaria de fazer. Então, é como se a gente se protegesse, né, e fosse cada vez dando menos espaço para o que a gente não quer ser, né? Então, é bem interessante, porque é um processo real e dia a dia, e a gente não deixa simplesmente ir, e todo dia, fora esse propósito, né, é ir no altar do coração, ir no coração e recordar por que eu quero mesmo. E essa trajetória faz a gente não se desconectar com o que realmente a gente quer, né? Então, ele é assim, a gente fica vendendo, convencendo a gente eternamente, né? Que realmente aquilo que a gente escolheu, aquilo que a gente decidiu é super importante, né? Então, tem essa realidade, né? E até na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre essa força do sentir, né? Então, até as atividades todas estão conectadas com o que a gente está falando, com essa evolução consciente, né? Na semana que vem. Então, assim, como é que eu posso realmente fazer minha vida participar dessa criação desse novo mundo, dessa nova cultura, dessa nova realidade, com o que eu tenho, com os recursos que eu tenho. E olha que a gente tem muita coisa para conhecer e para usar, né? É isso. Muito bom, muito legal. Eu acho que hoje a gente conseguiu, assim, de alguma maneira, né, mostrar como é que para cada um de nós tem sido, né, o contato e o esforço que a gente realiza, né, através desses conhecimentos. Quando a logosofia fala que traz conhecimentos para a evolução consciente, é justamente para que cada um de nós aprenda a realizar o que ela chama de um processo de evolução consciente, né? Que envolve, né, a gente despertar a nossa consciência, primeiro, essa realidade interna. Né? Como é que nós, como seres humanos, estamos constituídos, né? Quais são os propósitos, os projetos, objetivos que a gente pode ter para a nossa vida, quais são as prerrogativas que nós temos como seres humanos, que, olha, pessoal, essas prerrogativas vão muito além de atender às necessidades cotidianas da nossa vida. Isso é muito legal quando a gente começa a se dar conta disso, porque aí as atividades cotidianas passam a ter um outro colorido. A gente vê que isso tudo, né, faz sentido quando a gente tem um projeto maior de vida individual e também coletiva, porque isso é outra coisa bacana. O projeto não é só individual para cada um de nós. A proposta é que a gente, de verdade, ajude a construir uma humanidade melhor. É isso que a gente quer, é isso que a gente almeja. E, olha, os conhecimentos que a logosofia traz são exatamente para isso, vão nessa direção. Ajudam a gente individualmente e ajudam a gente, cada um de nós, a se colocar, né, nos diversos ambientes, nas diversas órbitas que a gente tem, né, para poder levar isso e transmitir que o ser humano pode muito mais do que está realizando. Acho que a gente está vivendo aí hoje cada vez, né, a gente se dá conta de que é um ambiente mental cada vez mais complicado. E quando a gente fala de ambiente mental, dá para sentir isso. Né? Os pensamentos são muito densos, que estão aí circulando nesse mundo mental. E que a gente precisa saber se colocar. A gente precisa saber fazer frente a esses pensamentos. Glaucio, como é que a gente vai dar continuidade nessa história? Primeiro eu vou falar que alguns convidados fizeram suas manifestações aqui, citaram até trechos de livros de logosofia que já estão lendo, muito bom, sobre a realidade da vida mental. Falaram do ambiente logosófico, deve ser um convidado que já esteve na sede em alguma atividade. Então, eu vou aproveitar
No próximo sábado, nós vamos viver uma experiência que esse ano nos permite retomar. Nós vamos ter uma atividade 100% presencial. Ah, mas e eu que estou online lá no Amazonas, lá na Bahia? Não se preocupem, não se preocupem. Então, no próximo sábado, nós vamos falar de um desses conhecimentos, de uma força espiritual. Você estava manifestando agora, né? Essa realidade é uma realidade da vida espiritual, dessa realidade psicológica e espiritual que a gente vem conhecer. Então, qual é a atividade da próxima semana? Sobre a sensibilidade, uma força espiritual para as relações humanas. Tudo a ver com o bate-papo que a gente estava tendo e o mundo hoje, nesse momento. Vai ser na sede da Fundação Logosófica, no auditório da Fundação Logosófica. Todos que estão no nosso mailing vão receber o convite com os dados, protocolo de segurança, eu não vou detalhar agora. E quem não estiver em São Paulo, esperamos todos lá no auditório da Fundação. Quem não estiver, logo na sequência, vai ter lá no nosso canal do YouTube, esse canal que está sendo um encontro das lives, dos webinários, o encontro desse caminho que nós estamos fazendo, dos vários temas que estamos tendo ao longo dos últimos 2 anos e vamos ter ao longo desse ano. Então, sábado, às 16h30, no auditório da Fundação Logosófica, um conhecimento, uma força espiritual vamos tratar aqui, vamos estar no ambiente, mas quem não puder estará com a atividade no nosso canal do YouTube. Esse é muito legal, compartilhar com os amigos, para que possam estar presencialmente e quem não puder, estar online conosco. E depois, no dia 2 de abril, nós vamos retomar com a atividade online. A ideia é que a gente tenha, pelo menos uma vez por mês, uma atividade presencial, mas sempre tendo o vídeo no nosso canal do YouTube. Ficou claro o recado? Vocês aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aqui que a gente já responde alguma coisa. Então, abram seus e-mails durante a semana. Vai lá na caixa do spam do e-mail, porque tem novidade lá acontecendo. Muito bom, Glaucia. Então, com isso, pessoal, a gente dá por encerrada essa atividade. A gente queria agradecer muito a presença de todos vocês e esperamos revê-los muito em breve. Um abraço a todos, em nome dos meus queridos amigos aqui, e aguardamos vocês. Tá bem? Até. Boa tarde, até presencialmente online. E eu vou deixar aqui o link do nosso canal do YouTube para que quem ainda não tenha, vá lá, se inscreva. A melhor forma é se inscrever para poder receber semanalmente os nossos vídeos. Obrigada. Muito obrigada e até muito breve.